Fala pessoal, sou o professor Neto Ferreira, o professor de matemática que vai te ajudar a passar no Enem. Vamos hoje ao quadro 5 questões por assunto. No caso, hoje vamos trabalhar questões de escala no Enem. Questão 1, Enem 2015. Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento, ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta C, a largura L e o comprimento Czão da pegada na fotografia estão indicados no esquema. Então veja, o segredo aqui, ó, que essa fotografia aqui, ó, tá um do lado do outro, a caneta e a pegada. A largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são respectivamente iguais a... Então, questão de escala, uma questão muito comum, né, no Enem. E você tem que saber que eles estão na mesma foto, a caneta e a pegada. Então, se eles estão na mesma foto, então elas têm a mesma proporção, a mesma escala, certo? Então, o que é uma escala? A escala é uma razão especial, onde a gente compara, né, um comprimento da miniatura com o comprimento da realidade. O comprimento no papel, né, com a realidade. Exemplo, uma planta baixa, onde a gente desenha um projeto arquitetônico. Lá vai ter o comprimento, né, em miniatura, onde a gente vai ter aí uma realidade, só que você não pode transferir a realidade para o papel na mesma proporção, senão teríamos que ter um papel gigante, né? Então aí, ó, a caneta tem 16,8 centímetros, então ó, isso é o comprimento normal, real da caneta. Então qual é a escala que a gente vai trabalhar aí? Se a gente for achar a escala é o que, gente? É a razão entre o comprimento na miniatura, Dzinho, sobre o comprimento na realidade, Dzão. Só para representar. Então, ó, a gente vai colocar o Dzinho, quanto é que é? Se você ver aqui na figura, ó, é o comprimento no papel, na miniatura, que é 1,4 centímetros. Já o Dzão, que é o comprimento na realidade da caneta, é 16,8 centímetros. Tá? Então, essa é a minha escala. Escala precisa estar na mesma unidade aí para a gente poder comparar. Então, tá centímetro com centímetro, eu consigo cortar centímetro com centímetro. Então, muita gente vai tentar simplificar aí, 1,4 com 16,8. Não é obrigado, você pode deixar desse jeitinho, tá? E simplificar depois. Agora, eu não gosto de vírgula, por exemplo. Aí eu já boto como aqui? Eu mando uma casa em cima e uma casa embaixo. Então, fica 14 sobre 168, né? Se você quiser melhorar mais, você pode. Por exemplo, será que dá para simplificar por 14? Se você reparar, dá sim para simplificar com 14. Ó. Eu vou logo simplificar. Não era obrigado a simplificar antes, mas eu estou fazendo logo isso. Então, ó, 14 por 14 dá 1. E 168 por 14 dá 12. Se você fizer aí 12 vezes 14, dá 168. Então, a minha escala é 1 para 12. O que é que significa isso, galera? Cada 1 centímetro na miniatura representa 12 centímetros na realidade. Então, a realidade tem 12 centímetros, é 12 centímetros maior, né, do que a miniatura. Então, você pode fazer direto já. Então, aqui, ó, ele quer o comprimento e a largura. Então, veja, ele quer em centímetros. Então, tranquilo. Ó. A largura é L na realidade, né? Que é reais, né? Real. E o comprimento, né? C real. Quanto é que é? Aí você não precisa jogar em fórmula, só é você interpretar. A largura, na realidade, normal é 2,2 centímetros, né? E o comprimento, na miniatura, é 3,4 centímetros, né? De onde você está tirando isso, Neto? Aqui, ó. A largura na fotografia, ó. 2,2 e 3,4. Só que isso na fotografia, na miniatura. Na realidade, o que é que acontece? Como a escala é 1 para 12, significa que a realidade é 12 vezes maior do que a miniatura. Então, você multiplica por 12 cada uma. Se você reparar, você não precisava achar as duas aí no Enem. Porque, veja, quando você achar 2,2 vezes 12, 2 vezes 12 dá 24. E 0,2 vezes 12 dá 2,4. 24 mais 2,4 dá 26,4 centímetros. Então, só com isso aqui já era suficiente para tu achar a letra D, ó, porque é a única que tem, ó, 26,4. Precisava outra? Não.
Então você não precisava. Agora, só por desencargo de consciência, se você quiser fazer, você faz. 3,4 vezes 12. 3 vezes 12, 36. 0,4 vezes 12, 4,8. 36 mais 4,8, 40,8. Então é assim que se faz questão de escala. Professor, eu poderia fazer passo a passo a proporção. Tem gente que faz assim, só outra ideia aqui, ó. Deixa eu colocar. Tem gente que faz 1 está para 12, assim como x, cadê a largura? 2,2. Deixa eu ajeitar aqui. Tá apertadinho aqui. Cada 1 centímetro no papel vale 12 centímetros na realidade. Então, ó, 1 está para 12, assim como 2,2 está para x. Você ia achar do mesmo jeito. Então, não foi o que eu fiz? Eu peguei 2,2 e multipliquei por 12. Ó. Já fiz direto. 1 vezes x, ó, e 12 vezes 2,2. Você pode fazer a proporção. Só que se você quiser ganhar tempo, você faz como eu fiz, né? E a outra proporção seria como? 1 está para 12 a escala. Assim como qual o comprimento da pegada? 3,4 está para y. Vou chamar de y para não confundir. Aí ia ficar, ó, 1 vezes y e 12 vezes 3,4, que foi o que eu fiz, tá? Então, assim, lembra sempre o seguinte, para tu não errar a escala. Se tu 1 é o miniatura, 12 é a realidade. Então, na outra razão aqui, 2,2 é a miniatura e o x é a realidade. Então, miniatura, realidade. Miniatura, realidade. Tem que estar no mesmo posicionamento. Se você fizesse miniatura, realidade, realidade, miniatura, você erraria. Se você colocar miniatura em cima, bote realidade embaixo. Miniatura em cima, realidade embaixo. Se for realidade, miniatura, realidade, miniatura. Assim você nunca vai errar. Beleza? Vamos passar para a próxima. Questão 2, Enem 2018. Um vaso decorativo quebrou e os donos vão encomendar outro para ser pintado com as mesmas características. Eles enviam uma foto de um vaso na escala de 1 para 5 em relação ao objeto original para um artista. Para ver melhor os detalhes do vaso, o artista solicita uma cópia impressa da foto com dimensões triplicadas em relação às dimensões da foto original. Na cópia impressa, o vaso quebrado tem altura de 30 centímetros. Qual é a altura real em centímetros do vaso quebrado? Então tem que ter cuidado. Muita gente não sabe interpretar essa questão assim, confunde muito. O conselho que eu dou, gente, é para você desenhar. Por exemplo, vamos lá, vamos entender a questão. Tem um vaso quebrado. Vamos ver se você desenhar um vaso. Ó. Tem um vaso quebrado. Então ele tem um comprimento X aí. Dzão, né? Beleza. Que você não sabe o comprimento dele, né? A altura dele, né? Vou chamar de Dzão a altura dele, tá? Então, Dzão é essa a altura dele. Tá? Aí tirou uma foto dele. Quebrou ele, tá? Esse vaso quebrou. Aí tirou uma foto. Aí essa foto tá aqui. Então, a foto tem ele desenhado lá, o vaso. E tá em que escala? 1 para 5. O que é que significa? Aqui, ó, qual é a lógica? Dzinho sobre dzão, tá? Ou seja, cada 1 centímetro na foto vale 5 centímetros na realidade. Beleza. Só que o artista disse, ó, não tá dando para ver bem não. Vamos aumentar mais isso. Aí o artista pediu para essa foto o quê? Uma cópia impressa. Então tirou uma cópia dessa foto só com dimensões triplicadas. Então pegou uma foto, ó, e aumentou mais ainda, triplicou as dimensões. Então tirou uma cópia da foto, beleza. Aí essa cópia saiu triplicada. Então, qual foi... na cópia impressa, o vaso quebrado tem altura de quanto? 30 centímetros, ó. O vaso quebrado na cópia. Então, veja, na cópia, esse vaso aqui, ó. Deixa eu desenhar na cópia. Na cópia ele tem que altura? 30 centímetros, beleza? Só que está bem maior, né? Então ele quer saber qual a altura real em centímetros do vaso. Então a gente tem que voltar no tempo. Veja,
Se a foto foi triplicada as dimensões, a cópia dessa foto, significa que aqui na foto tinha quantas vezes menos, né? 3 vezes menos, né? Então a altura na foto, quanto é que era? 10 centímetros. Por quê? 30 dividido por 3. Porque daqui para cá, né? Eu tripliquei, multipliquei por 3. Se eu volto, eu divido por 3. Estão entendendo? Então, ó, a altura do meu vaso na foto original, né? Sem ser a cópia, né, que ele triplicou, é 10 centímetros. Aí ele quer saber a altura real do vaso. Então vamos pensar? A escala é 1 para 5. Beleza. Aí a dúvida do aluno, esse 10 centímetros, né? Eu boto em cima ou embaixo. Esses 10 centímetros é o Dzinho ou o Dzão? É a altura na miniatura ou a altura na realidade? Está na foto, então é da miniatura. Então a miniatura é em cima. Então esse 10 está aqui em cima. Então quem é a altura real? X. Porque a foto é o quê? 5 vezes menor do que a realidade. Como é que eu sei disso? Porque é 1 para 5. Cada 1 centímetro na foto são 5 centímetros na realidade. Então vai dar 50, né? Isso aí, porque ó, 1 vezes x e 5 vezes 10. Vai ficar 1 vezes x e 5 vezes 10, 50. Então, ó, 50 centímetros, letra C. Então, o problema aqui é você raciocinar. Obviamente, se você tem uma habilidade, você faz essa questão rápida. Tem gente que trava. Então, o fato de travar, você pode fazer um desenho. Entendeu? E muita gente tem dificuldade quando vai colocar. Quem vai colocar em cima e quem vai colocar embaixo. Então, se essa escala aí é de redução, 1 para 5, que significa que 1 centímetro de foto vale 5 centímetros na realidade. Só que tu tem que se ligar que a foto houve uma cópia dela que foi triplicada, beleza? Então, mais uma questão de escalas aí, que você nem sempre tem que colocar em fórmula só. Você às vezes tem que raciocinar mais, né? Questão 3, Enem 2017. Uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de uma reserva ambiental, em que faltava a especificação da escala utilizada para sua confecção. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se de que a distância real, de 72 km, percorrida na reserva, equivale a quanto? 3,6 cm no mapa. Qual foi a escala utilizada na confecção do mapa? Conforme você vê nas alternativas, as escalas são de redução, 1 para 20, 1 para 2000, ou seja, 1 para 20, cada 1 centímetro no papel representa 20 centímetros na realidade. Então isso já acusa, tá? São escalas de redução. Mapas são assim, né? Você pega uma realidade maior e transfere para um mapa, né? Que você diminui, né? A proporção, você vai reduzir ele no desenho. Então a escala, não é o Dzinho sobre o Dzão, né? A lógica. O Dzinho aqui meu é quanto? 3,6 centímetros. Já o Dzão é 72 quilômetros. Então ele quer essa escala. Então se você vê nas escalas não tem unidade aqui. Se não tem unidade é porque foi cortada essas unidades. Só que aqui está centímetro e aqui está quilômetro. Para poder cortar, a gente tem que colocar na mesma unidade. E que unidade tem que ser, né? Tanto faz. Ou você deixa os dois em centímetro, ou deixa os dois em quilômetro, ou deixa em metro. Tanto faz, né? Então, assim, se você não quiser trabalhar com vírgula, você pode deixar, por exemplo, em milímetro, tá? Então, assim, várias maneiras. Maneira 1, você tem que saber as unidades de medidas, né? Como é que é? Quilômetro, né? Depois vem hectômetro, né? Depois decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, se eu quiser tirar a vírgula, eu quero ir de centímetro para milímetro. Eu ando uma casa para a direita, então multiplico por 10. Fica 36 milímetros. Eu escolhi. Se eu quisesse deixar em centímetro, tudo bem. Beleza. E quilômetro para ir para milímetro? Eu ando quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse 72 eu vou pegar e acrescentar 6 zeros. Né? Então, eu consegui o meu objetivo. Eu coloquei na mesma unidade. A escala agora vai favorecer, que eu vou cortar 30 milímetro com milímetro. E 36 eu divido por 36, dá 1.
né? E esse 72 dividido por 36, né? 72 é o dobro, né? Eu divido por 36, aí fica 1 e eu acrescento os mesmos 6 zeros, né? Então, resumindo, a escala é 1 para 1, desculpa, 1 para 2 milhões, né? Por 2, né? Aí ficou 2 com 3 zeros. Então, a escala é 1 para 2 milhões. Então, estão tudo parecidas as alternativas. Se você errar um zero, você erra tudo, né? Beleza? Então, tranquilo aqui. Aí você também, quem tem uma habilidade em física, por exemplo, tem gente que faz assim, ó. Quem tem uma habilidade aqui, ó, quando tu faz a escala, 3,6 centímetros para 72 quilômetros, por exemplo. Tem gente que faz assim. 3,6 vezes esse cento aqui, esse prefixozinho, significa o quê? 10 a menos 2. Aí bota o metros. Quem sabe isso em física, né, ajuda muito. E 72 vezes K. K significa o quê? 10 à terceira metros aqui. Aí você chegaria no mesmo resultado, porque, por exemplo, eu vou deixar 36 aqui. Se eu ando aqui para frente, à direita, eu diminuo no expoente, né? Aí 10 a menos 2 ia virar 10 a menos 3, né? 72 vezes 10 à terceira. Pronto, aí você podia fazer assim também, né? Mas tem gente que acha mais complicado, que tem que dominar a potenciação, tudo. Aí 36 sobre 72 dá 1 sobre 2, né? E 10 à terceira, o 10 a menos 3 desceria. Aí seria 10 à terceira, né? Beleza? 10 a menos 3 vai para baixo, vai para 10 à terceira. Se o 10 à terceira de baixo fosse para cima, ia para 10 a menos 3. Você troca o sinal do expoente, né? Mas para isso você teria que dominar aí, como eu disse, potenciação. Aí ia ficar do mesmo jeitinho, né? Ia ficar 1 em cima, né? Só transferindo para cá. Ia ficar 1 em cima. 2, 10 à terceira vezes 10 à terceira, são 6 zeros, né? Então, para quem tem habilidade com isso, eu chegaria no mesmo resultado. Mas eu acho que a maioria dos alunos preferem fazer o tradicional. Mas só uma dica, quando você sabe, qualquer jeito chega, né? Questão 4, Enem 2017. No centro de uma praça será construída uma estátua que ocupará um terreno quadrado com área de 9 metros quadrados. O executor da obra percebeu que a escala no desenho na planta baixa do projeto é de 1 para 25. Então, a escala no desenho na planta baixa do projeto, 1 para 25. Na planta baixa, a área da figura que representa esse terreno, então, na planta baixa, aí ele quer isso em centímetros quadrados. Então, cuidado, tem que se ligar numa coisa aqui. Primeiro, a área real, ele está dando a área real. Ó. A área, uma praça será construída uma estátua. Então, qual a área aí? Que ocupará um terreno quadrado com a área, ó. Área real. 9 metros quadrados, né? Beleza. Aí eu vou passar para centímetro quadrado já. Por quê? Porque a resposta que ele quer é em centímetro quadrado no final. Então tem que se ligar, ó. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Tu anda duas casinhas, né? Só que tu tem que se ligar que cada casinha, como é superfície, né, ao quadrado, área, é dobrada a quantidade de zero. Então não multiplica por 10 não, multiplica por 100. Se for cúbico, multiplica por 1000. É triplicada a quantidade de zeros. Então ficaria 9 e eu acrescentaria 4 zeros. Porque é vezes 100 vezes 100, porque é superfície. Então centímetros quadrados. Achei a resposta, professor? Não, porque isso aí é a área, né? A estátua vai ocupar um terreno quadrado com essa área. Só que ele quer o quê? A área que representa esse terreno na planta baixa. Aí quem é a escala? A escala é 1 para 25. Aí muito aluno erra aqui, que ele faz assim, ó, 1 para 25. Aí 9.000 centímetros quadrados é a realidade ou é a miniatura? Oxe, Neto, é a realidade. Então é 9.000 aqui, né? Por que embaixo? Por que embaixo?
porque 9.000 é na realidade. 1 é a miniatura, o 25 é a realidade. Então eu quero o x, que é na planta, na miniatura. Aí o aluno faz isso e erra. E provavelmente deve ter até resposta no gabarito, né? Tem a letra C. Mas qual o seu erro aqui? Uma escala de forma normal é como se tivesse aqui, cada 1 centímetro no papel são 25 centímetros na realidade. Quando eu estou botando aqui, ó, é 90.000 centímetros quadrados, que é a área, e x centímetros quadrados. Então, eu estou comparando algo linear com algo superficial. Então, linear é elevado a 1, centímetro é elevado a 1. Então, você não pode comparar desse jeito. Você tem que compensar pegando o linear e elevando ao quadrado. Aí assim vai ficar justo, a escala vai ficar equilibrada. Aí agora vai dar certo, vai ficar 1 ao quadrado dá 1. E 25 ao quadrado dá 625, mas eu não vou fazer essa conta. Eu vou botar assim, ó, 25 vezes 25. Por quê, Neto? Tu vai entender. X sobre 9.000. Beleza. Aí como é que faz essa conta? Continuando aqui. X é igual ao quê? Esse 9.000, ó, eu vou passar para cima. Ó. Ele não multiplica com 1, aí vai ficar 9.000 sobre 25 vezes 25. Então essa é a sacada. Na verdade, eu nem precisava ter feito esse 9.000. Vou continuar aqui embaixo. Que 9.000 é 9 vezes 100 vezes 100. Ó, que não são 4 zeros. Aí quando eu vi o 25 duas vezes, ó, dá para simplificar. Então, ó, 100 dividido por 25 dá 4. E 100 dividido por 25 dá 4. Aí dá 9 vezes 4, 36, que vezes 4 dá 144 o quê? Centímetros quadrados, que a resposta vai ser em centímetros quadrados. Ó, aqui, ó. Letra A. Eu gosto muito de usar isso, simplificar, porque eu prefiro fazer isso do que pegar 9.000 e dividir por 625. É o costume. Mas se você, essa altura do campeonato, não tem a prática de fazer isso, você não vai aprender da noite para o dia, obviamente. Então, é o conselho, quem me conhece sabe que eu sempre dou ideias de procurar facilitar. Mas o facilitar é relativo, depende da sua disposição de querer aprender e do seu treinamento, beleza? Questão 5, Enem 2017. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1:400 e que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original em metro cúbico é de... Então, gente, é aquela história. Mais uma vez, a escala aqui é 1:400. Só que a escala, lembra que eu te falei, é como se fosse um exemplo. 1 centímetro, cada 1 centímetro no papel vale 400 centímetros na realidade. Quando tu vai fazer a comparação com o volume, esses 25 centímetros cúbicos é o volume de quê? Da peça, né? De uma peça que tem isso, que é uma miniatura, né? Que é uma lembrança, é uma miniatura. Então, esse 25 vai estar em cima ou vai estar embaixo? Vai estar em cima, né? Porque ele quer o volume original. O volume original é o real. Então, ele quer esse X que tem que estar em centímetro cúbico. Na verdade, não vai estar em centímetro cúbico. Vai estar em quê? Em metro cúbico. Mas como ali está em 25 centímetros cúbicos já, né? Aí você pode transformar no final, tanto faz. Aí o que é que você tem que compensar aqui? Pegar, ó, e elevar ao cubo. Não é ao quadrado não, professor? Não, quando é linear com superfície, com área, é ao quadrado. Mas quando é linear com volume, o linear tem que ser ao cubo. Então não é decorar a fórmula, é entender. Você entendendo isso aqui, a mesma lógica do anterior, você faz. Então vai ficar como aqui? Cadê? 1 ao cubo dá 1. E 400 ao cubo dá 400 vezes 400, né? Vezes 400, né? Se quiser botar em notação científica, bota. E 25 sobre x. 1 vezes x dá x, né? Aí você faz, ó. Quanto é 25 vezes 4? 100. 100 vezes 4. 100 vezes 4 dá quanto? 400. E 400 vezes 4, 400 vezes 4, 1.600. Né? 1.600.
Fora isso, tem quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros cúbicos. Só que tu pode botar em notação científica. Eu não estou colocando em notação científica aqui não, mas beleza, ok. A única alternativa que tem 16 aí é a letra C, né? Aí você, só pode ser essa. Mas vamos aprender a fazer? Tu tá em metro cúbico. Tu vai para decímetro cúbico e vai para centímetro cúbico. Quando tu vai de centímetro cúbico para metro cúbico, que ele quer, tu volta 2 casas. Mas só que ao cubo é triplicada a quantidade de zeros. Então divide por 1000 e depois divide por 1000 de novo. Então na prática isso é como se fosse voltar quantas casas? 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fica quanto? 1.600 metros cúbicos. Então você está vendo que você precisa entender de transformação de unidade de medida. Beleza, gente? Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Então, galera, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, que dessa maneira ajuda demais ao engajamento do canal. Um forte abraço e até a próxima.